Eu chamo-me Carlos Alberto Santos Marreiros, profissionalmente sou o Carlos Marreiros e eu sou um arquiteto entre duas culturas. A arquitetura é a felicidade do homem. Regressei a Macau há 36 anos e desde então tenho trabalhado a pedra bruta até hoje. É tudo ficção, é Macau, Lisboa, Rio de Janeiro, Berlim, Xangai. Agora, isto é autêntica reconstrução autêntica das ruínas de São Paulo. Sampamuna. Carlos, o que é que o Carlos gosta mais, de fazer arquitetura ou design? Porque eu estou a olhar para os Eu adoro a arquitetura. E a arquitetura, no fundo, promove a felicidade dos homens. Começámos na gruta, depois passámos à palhota, depois à caverna. Hoje temos casas, toda a gente rodeia-se de conforto, alta fidelidade, está em contacto com o mundo. E dois aspectos, para mim, absolutamente importantes. Contemporaneidade e identidade. Ser um arquiteto de formação ocidental, mas que cresceu em Macau, no Extremo Oriente, e que tem por gosto cultivar, estudar a civilização chinesa em particular e a do Extremo Oriente em geral, mas também a portuguesa e a ocidental, que desde 500 tem iluminado Macau em particular e esta parte do mundo em geral, naturalmente que pratico uma arquitetura identitária que, tendo contemporaneidade, tendo todas as preocupações que existem na sociedade moderna, nas correntes filosóficas, artísticas, etc., a dimensão mesclada. Há de reparar que em toda a minha arquitetura tem esta componente de miscigenação e que é estudada muito na Ásia em geral e na China em particular. Desde muito cedo, o primeiro edifício que eu construí com um amigo, Armando Eugênio Sousa Santos, que está neste momento no Canadá, tinha 8 anos e foi construída num terreno em frente à Estrada do Repouso, no 28, onde o meu avô tinha uma casa e eu gostava muito de ir brincar. Eu e o Armando aproveitávamos a diferença de cota. Construímos o primeiro andar sem estrutura, com tábuas do cerco, dos tapumes da própria construção do terreno. Ficou habitável, com acesso quer pela cota do jardim, quer pela cota da Estrada do Repouso, o que era muito janota na altura, ter um prédiozinho, uma casa de bonecas, onde nós brincávamos, levávamos os nossos amigos, escondíamos as nossas armas, pistolas de água, coisas do género. Depois, o meu primeiro urbanismo foi feito no mesmo terreno com gatos vadios. Os chineses abandonavam os gatos na rua, deixavam uns sacos das caixas de bolos lunares, que eram caixas como hoje, quadradas, e a ninhada de 6, 8 gatinhos ceguinhos, ainda sem abrir os olhos e com um umbigo, com um cordão umbilical. A dada altura tínhamos quase 50 gatos destes da rua. E então, de um pequeno edifício construído com tijolo e tábuas, passou a haver a creche, o hospital, a zona de recreio e rapidamente tínhamos os gatos
a crescer. E esta primeira urbanização é engraçada porque resultou, e quem estranhou o excesso de desaparecimento de leite e de sardinhas enlatadas eram as nossas avós. A minha avó e a avó do Armando Santos, porquanto a despensa esvaziava-se num instante, porque eram 50 gatos. Tinha as coisas pensadas para ir para os Estados Unidos, mas com o 25 de Abril resolvi ir para Portugal. Meu pai, que era muito conservador, disse assim: mas vais para Portugal para aquela confusão, a GNR? Disse: eu quero é assistir à Revolução. E não fiquei arrependido. O 25 de Abril trouxe-nos, ao contrário de agora, na universidade, o sentido de interajuda, de fraternidade e de solidariedade. Foram anos fantásticos, por isso é que costumo dizer que sou 100% lisboeta, 400% macaense. Não me arrependo, foi uma alegria tamanha assistir à Revolução e saber que estes valores de fraternidade, de solidariedade, não são palavras vãs. Lisboa é uma das cidades mais bonitas do mundo. É uma cidade muito solar, é uma cidade que escorre, a arquitetura escorre das 7 colinas até ao mágico e carismático Rio Tejo. Os azulejos refletem a bênção que Deus dá aos homens através do espelhar da luz para cima, e o Tejo complementa. Não é por acaso que Luís de Camões fala das tágias, das musas do Tejo. E o Tejo que permitiu que as cascas de nozes chegassem ao Extremo Oriente e repensasse e refizesse o Império Português, as suas gentes, as suas etnias. Eu, como descendente de Algarvio, do lado do meu pai, e de Macau, sendo do lado da minha mãe da Beira, da zona perto de Castelo Branco, e também a minha avó chinesa de Zhongshan, Cheihangqin, terra do pai da República Moderna da China, o Dr. Sun Yat-sen. Neste choque trovejante de vários mundos, há um cocktail de sangue que convive nas minhas artérias e veias, e Lisboa não é por acaso, porque eu me considero lisboeta não adotivo, lisboeta de corpo inteiro, corpo e alma, porquanto Lisboa é a minha segunda grande cidade, quase minha terra natal. Devo contribuir para que os jovens de Macau não se tornem mestres em distribuir cartas e serem croupiers apenas, e que reste alguma alma. Macau tem alma. A cidade é fascinante, mesmo com as suas contradições. E se os jovens só souberem distribuir cartas e rolar aquela coisa da roleta, quer dizer, que futuro podemos ter? E Macau sobreviveu a tantos tufões precisamente pela sua posição não só geográfica, mas pela sua sociedade miscigenada. Não é por acaso que Sun Yat-sen faz a sua revolução a partir de Macau. Tem um ilustre desconhecido que se chama Francisco Hermenegildo Fernandes, que ajudou a fazer a revolução. Pessoas como Chinnery, Camões ou outros passaram por Macau. Macau tem uma capacidade de
convocar, e quantas revoluções foram pensadas em Macau. Sabe que José Rizal, o pai da Revolução Filipina, esteve em Macau e que encontrou-se com o seu amigo, que tem um nome estranho, por acaso, numa rua de Macau. Sun Yat-sen, a Revolução de Vietnã, parcialmente passou por cá, e outras criações que mudaram o curso da história. Tudo o que eu fiz até agora, filo por amor, como canta o poeta. E são meus filhos, são minhas filhas. Embora considere duas filhas de carne e osso e alma a minha melhor criação arquitetónica, mas todas as minhas peças arquitetónicas são feitas como filhos, com amor, com paixão. Tenho 250 e tal obras construídas, em Macau, principalmente, na China, Cantão e Xangai, Pequim também. Tenho em Portugal alguma coisa dos anos 80, finais de 70 e princípios de 80, e Austrália. Foi tudo processos de amor que acabaram bem ou mal. Ou seja, o que conta não é como as coisas começam, é como as coisas acabam. E alguns acabaram em bem, as pessoas estão felizes, eu estou, o resultado está próximo do que eu imaginei. Outros que foram terminados por razões várias, falta de dinheiro, falta de oportunidade, foi mudado, etc. Tenho os melhores clientes do mundo, tratam-me muito bem, aceitam os meus desafios. O projeto do Tuapse começa em 1983, quando vim para Macau e trabalhava na Comissão de Defesa do Património com o Francisco Figueira, colega, mestre de saudosa memória. E ele disse-me assim: faz lá um projeto para a Praça do Leal Senado, queríamos pedonalizar aquilo, vamos ver se convencemos o governador. E fiz um projeto para a Praça do Leal Senado, em 83. Praça essa que demorou até os anos 90 para ser completamente pedonalizada. E, ao mesmo tempo, achei que o ranking de edifícios que existe na Conselho Ferreira de Almeida, e que ganhou um prémio da PATA, Pacific Asia Travel Association, e que eu não tive mérito nenhum neste, foi o Francisco Figueira e a sua equipa que o ganhou, proporcionava a conservação deste cenário bonito de edifícios de finais do século XIX e princípios do século XX, e que interrompida pela Avenida Conselho Ferreira de Almeida com carros. E depois tínhamos o campo de hóquei e também jogávamos futebol aqui, e era uma pena. Então, o que é que eu sugeri na altura? Os carros vinham até aqui, antes de virar para o cemitério, a estrada do cemitério. Esta avenida Sidónio Paz ficava junto à atual Conselho Ferreira de Almeida, um pequeno desvio, e os carros continuavam, permitindo que esta rua fosse totalmente pedonalizada. Em 2003 surge esta iniciativa por indicação do primeiro chefe de executivo, que queria uma praça com características maquenses, e fizemos um consórcio constituído por mim, pelo engenheiro José Chui e pelo arquiteto José Maneiras. Este projeto, quando eu fiz isto em 2003, tinha quase 30 anos. E o que é que eu fiz aí? Uma coisa muito simples. Havendo um bocadito mais dinheiro, e que o gesto não seria só transformar a avenida, puxá-la para o lado, era fazer um túnel que viesse mais ou menos da zona do atual Jardim de São Francisco e que entrava no cruzamento com a rua Pedro Lacho da Silva, portanto, onde está o Consulado-Geral, não é, de Portugal, começasse a entrar em túnel até à entrada da Praça do Tuapse, sendo que a rua permitiria, estes são os estudos iniciais, não é? Permitiria
ser toda pedonalizada, toda ocupada por esplanadas, lojas, etc., porque uma das artérias mais poluídas de Macau ao tempo era precisamente a Conselheiro Ferreira de Almeida e a Horta e Costa. Ora bem, então tínhamos os carros todos a andar por baixo e as travessas eram as escapatórias, ou seja, se houvesse um acidente, um incêndio, os carros eram movidos para as travessas perpendiculares, o fogo controlado e rapidamente a cadência de 40 km por hora seria mantida. E isto coincide com um conjunto de obras que foram feitas para o Miyagok, Jogos Olímpicos da Ásia, os 5º Jogos Olímpicos da Ásia Oriental, havendo tantos complexos esportivos e campos na Taipa, com um ar muito mais saudável, não se justificava manter o campo de hóquei neste sítio. Havia duas fases, o que eu propus. A fase 1, que é a TAPSE, e a fase 2, que é transformar uma praceta que unisse o atual edifício do trânsito e o edifício, a Casa de Memória Sun Yat-sen. Com jardins, conseguir-se-ia fazer passar um túnel por baixo e transformar aquilo numa praça, quebrando as barreiras existentes e criando mais uma alternativa para locais e visitantes nesta zona tão densa, que por sua vez ligava ao Jardim de Lou Limyo, ou Jardim de Lou Cao, que é um dos jardins mais bonitos do sul da China e que infelizmente os turistas não visitam. E como a praça já existia, o campo de hóquei, era qualificá-la, e qualificá-la era desenrolar um tapete. E desenrolei um tapete. Daí que o edifício tem estar de sabonete, de uma coisa que se desenrola. As pessoas pensam bem, os burocratas alteram. Neste caso, foi o engenheiro Almanlon que entendeu que o túnel só devia começar aqui. Como vê, este percurso verde seria todo pedonalizado até a praça, certo, cujo campo está aqui. Esta fotografia é de 99. Ele entendeu de dizer que não se faz túnel nenhum, os carros continuam a andar aqui e só penetram neste troço. Ora bem, isto escamoteou objetivamente a primeira questão deste projeto, porquanto a ideia era ligar a Praça do Senado até a Praça do Tapsé por via pedonal. Ao não fazer o túnel e puxar tudo para cima, esta bondade deixou de fazer sentido. Há algumas tentativas de interpretação das linhas de força urbanística e a utilização deste elemento para o pavimento. E depois, o que acontece? Tivemos que criar o túnel, e ao criar o túnel, este edifício, este sabonete, teve que subir para os carros poderem entrar. Portanto, a cota aumentou. Carlos, e o facto desta praça ser completamente exposta e aberta, sem obstáculos no meio, sem bancos, sem árvores, é propositado? À exceção das árvores. As árvores não, tinha muitas árvores, ao 60 e tal árvores. Ora bem, ao contrário, as pessoas mandam bocas, porque mandar boca é gratuito e é fácil. Num tempo em que as pessoas cobardemente se escondem atrás de anominatos das redes sociais. Dizer que a praça não tem árvores é mentira. Veja esta fotografia de 99. A praça tinha muito poucas árvores. Muito poucas árvores. Eu introduzi aqui muitíssimas mais árvores. E porquê é que não estão aqui colocadas? Ao contrário do que é habitual, como o paisagismo não é uma das especialidades que exigem a chamada assinatura pelo técnico de declaração de responsabilidade,
Os arquitetos não ligam muito, porque ninguém liga, nem o empreiteiro. Não é obrigado a cumprir. Põe qualquer coisa que morre, uns arbustos mais rascas e sem critério, e depois a idilidade, o Lialcenado, o IACM, assim chamado, vem e faz os seus jardinzinhos. Lembro-me que uma colega burocrata das obras públicas perguntou-me assim: mas não há um fontanário no meio? É assim tão ronléu, em cantonês significa vazio, tão vazio como um despido, como uma cueca vazia, uma cueca sem nada. Eu respondi-lhe com um ar muito sério: é mesmo para ser assim ronléu, porque o ronléu será ocupado por pessoas. Preciso de um espaço muito aberto para as grandes atividades, porque toda a cabelagem de alta tensão está preparada e escondida, quer nos acessos de escadas para a cave, quer nos jardins, para espetáculos. Tanto que se fizeram espetáculos fantásticos lá, e em pouco tempo deram-me razão. Por baixo pusemos parques de estacionamento, que devia ser para carros de turismo, mas também para carros ligeiros. Mas, outra vez, os burocratas das obras públicas acharam que não devia ter carros ligeiros. Não se percebe porquê. Toda a zona não tem estacionamentos, nem para os residentes, quanto mais para os visitantes. Nós estamos no umbigo da felicidade da Península de Macau, o centro mesmo da península. Os antigos acreditavam que uma praça perfeita era a mimetização de uma calote, portanto, já muito achatada, da esfera terrestre. Portanto, se colocassem uma bola de metal no centro desta praça, ela não pendia para qualquer um dos lados. Não é o caso da Praça do Tapsieg, que não é uma praça perfeita, nem é uma calota. Por razões de chuva, aqui em Macau, a precipitação anual é muito grande, a praça tem várias pendências. E onde estou, aqui no meio, pende para trás e para o outro lado. Como uma peça de arquitetura contemporânea, portanto isto foi projetado em 96, 97, que integrasse este conjunto do século, finais do século XIX e do século XX, mas sem fazer pastiche. E esta integração é feita através do ritmado dos seus pilares e as suas colunas, a ideia da continuidade do pórtico ou da arcada e também nesta variação cromática que se vê deste lado ocre e branco e que salta para o outro lado sendo vermelho e ocre.
O edifício é um belo edifício do mestre Churrão Ramalho. Ele tem 4 peças em Macau. 4 moradias da Coronel Mesquita, tem o Sapsam Changlão, o edifício municipal de 3 andares na Sidónio Paz, tem o infantário Ave Maria e a obra mais significativa, a Escola Comercial Pedro Lage da Silva, entretanto mudado para a Escola Portuguesa. A Escola Portuguesa tinha prazos surrealistas, muito curtos, porque o edifício antigo que foi restaurado tinha que ser aprontado em muito pouco tempo, projeto e obras, porque seria inaugurado pelo então Primeiro-Ministro de Portugal, António Guterres. Meses depois, 8, 10 meses, que eu saiba, seria a ala nova, o Presidente Jorge Sampaio. Por isso, pedi a ajuda do Eduardo Flores, meu colega e amigo, colega da faculdade também, para, em coautoria comigo, desenvolver estes projetos. A escola tinha que ser aprovada simultaneamente pelo Ministério da Educação, com os serviços, com as leis de obras públicas de Portugal e também com as de Macau. E como sabe, as áreas per capita do estudante na Europa, com vastidão de terrenos, é muito mais generosa que aqui em Macau. Mas mesmo assim conseguimos um rácio de 18,3 metros quadrados por aluno. E dos espaços abertos, espaços livres, 4 metros e 22 centímetros, 4 metros quadrados para cada aluno. Foram estes aspectos os mais difíceis de contornar. E a própria organização espacial dos edifícios, tivemos que fazer projeto para servir Macau, na altura 500 alunos, mas que depois de construído passou logo a 750, de forma a que, depois de aprovado, bastávamos tirar uma outra parede e tínhamos os espaços ou acrescentar, e paredes de gesso cartonado, muito bem termicamente e insonorização bem feita, e que não eram elementos estruturais, era só acrescentar ou tirar. Portanto, a par de um exercício criativo, porque a pré-existência era muito complicada naquele sítio, entalado entre o Hotel Lisboa, em construção, e uma das avenidas mais animadas de Macau, construir aquele edifício respeitando a pré-existência. Daí que eu fiz um edifício para ser escondido. A ala nova praticamente não se lê, não se vê, não se intui da parte de fora, para manter a obra do mestre na sua originalidade, portanto, de 66 e construído, terminado em 69. Mestre Churrão Ramalho, através de uma pessoa conhecida minha, mostrou-lhe fotografias e ele fez um grande elogio e disse que queria conhecer este jovem arquiteto de Macau. Mas, entretanto, morreu e, infelizmente, não pude estar com ele. Mas fiquei tão serenado quando ele disse que tinha gostado do trabalho. Primeiro, peguei na memória descritiva, redesenhámos o projeto na íntegra, com todos os seus pormenores, e mantivemos todos os materiais. E até raspei a tinta, uma aguadilha de cal cinzenta a tapar o betão armado, porque no projeto dele vinha betão à vista, como é o bem pequeno. Portanto, a primeira coisa foi a raspagem de todo o betão à vista, manutenção dos teus materiais, restauro sério dos materiais, nos que tinham de ser substituídos, utilizávamos a mesma serralharia. Só alterei o pavimento, que estava muito degradado, e era de uma tijoleira, um mosaico vermelho, pus granito
que é típico daqui. E toda a pré-existência foi conservada e nos elementos modernos que tanto eu como o Eduardo Flores desenhamos, integram a linguagem brutalista, modernista desta edificação. Ela é grande, tem 9.200 metros quadrados de área bruta de construção e para a primeira fase o empreiteiro, foi o Matsuoku, teve 38 dias para restaurá-lo apenas. O novo bloco teve 6 meses para ser construído. E fizemos tudo para manter os espaços livres, os espaços abertos, para as valências executivas, como se podia. Eu adorava fazer um templo que, pela versatilidade do espaço, um templo de grande altura, minimalista, pouco decorada e que permitisse a prestação do culto de vários cultos, cristã, católica, protestante, islâmica, bahá'í, budista, taoísta. Era um grande sonho que nunca tive a oportunidade para fazer. E outra coisa era fazer o Museu Sun Yat-sen em Macau, nos Novos Aterros. Fazer um museu que, a pretexto de uma figura carismática internacional e que é objeto de muitos estudos, congregasse à volta do Sun Yat-sen, que para mim é o pai da criatividade em Macau. Ele devia ser colocado no altar como o pai das indústrias criativas de Macau. Pela criatividade, adaptar uma república a uma China feudal, Manchu, não é? Etc. E em torno desta figura associar outras figuras como, e ao longo do tempo, como Luís de Camões, George Chinnery, Wu Li, o jesuíta chinês, o grande poeta, Camilo Peçanha, seu contemporâneo e colega, pelos vistos, numa sociedade iniciática, para que, segundo se consta, etc. A relação que o Sun Yat-sen tem em Macau, como médico ocidental, que trabalhou no Hospital de Kenfu, como político, como revolucionário, tem tanto a ver com Macau que devíamos explorar este passado como um grande museu, expolial, mas também compreensivo e digital. E a partir da figura dele, criar todos os links de outras figuras grandes, das quais há pouco já anunciei. E finalmente, uma coisa mais humilde, que não há muito em Macau, era fazer o Museu do Património, o Museu da Arquitetura. Para além de mostrar o património do mundo, também com peças expoliais, com muita digitalização e interatividade, mostrar a grande criação arquitetónica dos últimos 100 anos através da aquisição de originais que vêm desde o Walter Gropius, Le Corbusier, até Cisa Vieira, Sotomora, ou mesmo Manuel Vicente e o Vicente Bravo.